Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão aqui na capital federal, hoje dia 8 de abril de 2022. Vai entrando, esmagando nesse like, esse é o Jornal do Povão que fala a verdade, doa em quem doer, mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Muito boa tarde para todo mundo. Vamos às notícias, minha gente, que atrás vem gente. Olha essa notícia aqui é um gesto de grandeza em proveito da democracia, diz Haddad sobre Lula Alckmin. O PSB formalizou nesta sexta-feira a indicação de Alckmin para ser vice de Lula. A chapa, disse o ex-presidente, é para vencer as eleições e recuperar esse país. Lula diz para Alckmin, tenho certeza que o PT aprovará seu nome como vice, diz Lula. Lula também disse que a partir de hoje vai chamar o Haddad de companheiro e o Haddad precisa, o Alckmin precisa chamar ele de companheiro também. A gente sabe que fazia um tempo que havia essa articulação para colocar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi do PSDB, agora saiu do PSDB e está na legenda PSB e vai ser o vice de Lula, pelo que tudo indica. O PT deve aprovar o nome de Alckmin logo para ser vice de Lula e esperamos que essa chapa tenha o sucesso. O que eu desejo é sucesso e votar no 13, no dia 2 de outubro, para acabar com essa loucura que se transformou o Brasil. Senhoras e senhores, más notícias. Inflação em março é a maior em 28 anos e acumulado atinge 11,3% em 12 meses. Taxa para o mês fica em 1,62% ante uma meta de 3,5%. A inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, acelerou ainda mais em março deste ano, anunciou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o maior resultado para o mês de março desde 1994, antes da implantação do Plano Real, ou seja, é a maior inflação desde o Plano Real com seu Jair Bolsonaro. E a inflação você mede, né? Até nos olhos. Você vai no supermercado, você tenta comprar uma lata, um litro de óleo, R$10, R$11. Aqui perto de casa é R$11 o litro de óleo. Aí vai comprar açúcar, arroz e carne. Meu Deus do céu, aumento de 68%. Aí o gasolina, nossa senhora. Aí vai comprar gás, meu Deus do céu, virou artigo de luxo. Aliás, tem que pagar o gás agora à prestação. Então é inflação maior. Gente, olha, duas notícias muito graves atingem a família Bolsonaro hoje. Notícias gravíssimas. Um novo áudio saiu da Júlia Lutufo. Ela é ex-mulher de Adriano. Ela afirma em conversa gravada pela polícia que o Adriano, quem estaria sacaneando o Adriano ou podendo o Adriano com PH, sabe? Eu não posso falar isso aqui. O Adriano era a ligação que ele tinha com Bolsonaro. Também ela diz que ela fala sobre a ex do Adriano Magalhães da Nóbrega, que é a Daniele Mendonça de Costa Nóbrega. Ela se refere a ela, que trabalhava no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E ela diz que ela era funcionária fantasma, que não ia trabalhar e ganhava 10 mil, 11 mil reais mensais. Você vai ouvir esse áudio agora, que é uma ligação do Bolsonaro com a milícia, não é? Então, não adianta a gadaiada ficar com raiva da gente, não adianta os admiradores do Bolsonaro ficarem com raiva dos jornalistas, dos comunicadores, por causa que a gente passa isso. Porque não adianta, quem tinha essas amizades era o Bolsonaro. Imagine, com o que envolve a Marielle. O Rony Lessa era vizinho dele, não é? O Rony Lessa era vizinho dele. A filha do Rony Lessa, que matou a Marielle, que está na cadeia por conta disso, namorou o Renan Bolsonaro. O outro, que era o comparsa dele, visitou o condomínio e disse para o porteiro que ia na casa do Bolsonaro. Ele também tem uma foto com Jair Bolsonaro. Ou seja, a ligação dele com milícias, com gente que não presta, dá isso. Ah, eu sou inocente. Gente, mas
é inocente, mas só andava com gente pilantra que estava metido nisso. No caso do Adriano, o Queiroz era amigo do Adriano. O Flávio Bolsonaro, amigo do Adriano. Miliciano, acusado de ser chefe do gabinete do ódio. Acusado, inclusive, pelo Rony Lessa, como de ter encomendado a morte de Marielle. O Adriano, amigo da família Bolsonaro. Esposa do Adriano, trabalhando no gabinete do Flávio. A mãe dele, trabalhando no gabinete do Flávio. O Flávio, as contas do Flávio eram pagas pelo Queiroz, que recebia dinheiro do Adriano. Então, gente, não tem como a gente não ligar. São coisas assim, é muita coincidência. Imagine se fosse o Lula. Imagine se o Lula fosse amigo dessa turma todinha e tivesse ligado nisso. O que já não teriam feito com a questão do Lula? Quero agradecer Russa em Brasil, que diz enviar e-mails para Pacheco abrir urgente a CPI do MEC. Obrigado, viu, Hussein, pela sua mensagem aí. Então vamos ver agora, nesse momento, esse áudio. Vamos lá, pessoal. Porque a verdade é o seguinte, que o que hoje está fudendo o Adriano é o presidente, mais nada. Só o Bolsonaro. Porque se não fosse ele, ninguém mais falaria dele. Foda, né? Que caralho, meu irmão. Aí vem a Daniela da ataque que bateram na porta da casa dela e ela não tá mais casada com ele. Mas e aí? Não tava levando dinheiro lá? Não quer que bate na porta dela? Errado então seria se ela tivesse fodida, sem ganhar R$1. Ela sabia muito bem qual era o esquema, ela não aceitou. Agora ela é as consequências do que ela aceitou. É verdade. Eu faço tudo na minha vida para viver direito e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. Se eu fosse ela, a minha vida é direito. Olha só, Adriano, não é direito eu estar num gabinete sem trabalhar. Eu não quero mais participar disso, não. Né? Mas estava entrando 10 mil na conta dela, ela não ia falar isso, né? Isso seria o direito, né? Na verdade. Aí ela poderia brigar. Aí ela poderia falar, eu não faço parte de nada, não levo nada, e agora eu tenho que me fuder? Levou ela foi nomeada há 11 anos. Há 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês do bolso dela. Aí agora ela não quer que ninguém fale o nome dela? Não, aí também não tem condição. Aí ela vai botar a culpa no Adriano, que é o Adriano que faz merda. Ela falou isso, foi, Ju? Falou para advogado. O Adriano faz merda e batem na minha casa. Só que bateram na casa dela porque a funcionária total não era ela, não era eu. Que engraçado. Exatamente desse jeito. Exatamente. Olha, gente, essa reportagem é da Folha de São Paulo e esse áudio também foi publicado primeiramente pela Folha de São Paulo, que é o áudio que mostra a ligação do Adriano, da família do Adriano da Nóbrega, com a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro. Ela disse o que está, né? O Adriano é o presidente, diz ex-mulher de Adriano da Nóbrega em escuta gravada pela polícia. A gente acabou de ouvir aí essa situação. E o Bolsonaro, gente, ficou tão desnorteado com essa notícia, tão atordoado com essa notícia, que ele acabou conectando o assassinato de Marielle Franco com a morte, o assassinato do Adriano da Nóbrega. São dois assassinatos. O assassinato de uma mulher que combatia a milícia, que era a Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro, que foi morta de tiro quando andava no carro dela, ela e o motorista dela. E o outro caso é o caso do Adriano da Nóbrega, que era o miliciano, que era quem Marielle combatia, que era o Adriano da Nóbrega, que tinha ligações diretas com o gabinete do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Lembrando que o Jair Bolsonaro defendeu o Adriano com unhas e dentes da Câmara Federal, aqui em Brasília. E o filho dele, o Flávio, levou medalhas para ele dentro da cadeia que ele estava preso. Ele sempre foi muito amigo do Queiroz, e o Queiroz a ligação. E o Queiroz disse anteontem, em gravação tentando defender a família Bolsonaro, que o Adriano ligou para ele em dezembro de 2019, dizendo que quem estava por trás do suposto mandante de matar ele era o Wilson Witzel, ou seja, o Queiroz recebendo ligação do Adriano.
Mas no áudio gravado pela polícia, a irmã de Adriano diz que o palácio era Palácio do Planalto, ou seja, onde o Bolsonaro trabalha, e não Palácio da Laranjeira ou do Guarujá, onde o Queiroz disse, seja lá de onde for. Ou seja, é muita ligação, é muita coincidência com ambos os casos. O Bolsonaro desnorteado acaba conectando e acaba se entregando, ao menos nessa situação de saber das coisas. Se ele não foi o mandante, no mínimo, ele sabe quem foi, por essas ligações que ele tem. Vamos ver o momento que ele faz essa ligação. Vamos lá. O Orlando Silva é o que espalhou fake news agora no tweet dele. Mafiosos, os áudios da irmã de Adriano da Nóbrega levam um assassinato para dentro do Palácio do Planalto. Quer mais fake news do que isso? Tá? Alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar a Marielle Franco. Motivo nenhum, zero. É um negócio que não dá nem para discutir mais. Os áudios dela, pelo que eu tomei conhecimento, ela se equivocou. Em vez de falar Palácio lá no Rio das Laranjeiras, falou Praia do Planalto. Ele se equivocou no tocante a isso. É só ouvi-la, né? Eu nunca, pelo que eu lembro, eu nunca conversei com ela, mas eu só tenho uma explicação para esse caso. Então, espalhando fake news, Orlando Silva. Eu não sei se Bolsonaro errou, desnorteou ou acabou conectando uma coisa a outra. O certo, seu Jair Bolsonaro, que, como nós não temos provas que foi você o mandante, mas o que tudo indica é que você tinha uma ligação enorme com essa gente. Você conhecia o Rony Lessa, você conhecia o Écio Queiroz, você tem foto com um, o outro namorou a filha dele, o outro morava no condomínio que tu morava, na mesma rua. Isso no caso da Marielle. No caso do Adriano é pior. A sua ligação com ele é total. A filha dele, a esposa dele era lotada no gabinete do teu filho, a mãe dele era lotada no gabinete do teu filho, recebiam dinheiro por lá. Por que você mantinha dentro do seu gabinete, dentro do gabinete do seu filho, duas pessoas próximas, parentes, mãe e esposa de um miliciano? O que você devia a ele? Qual era o favor que você devia a ele para pagar 10 mil, 6 mil reais por mês para elas que nem iam trabalhar? É essa a situação. E o que o Wilson Witzel tinha a ver com o caso? O Wilson Witzel veio muito tempo depois. Surfou na onda bolsonarista e acabou ganhando. E depois, quando você viu que as investigações estavam muito acirradas no Rio de Janeiro, você e sua família fizeram de tudo para tirar o Wilson Witzel da parada. Então, a pergunta que você deveria dizer é: o que eu ganharia com a morte do Adriano? Mas você não fez isso. Você disse o que eu ganharia com a morte de Marielle. Você está comentando a morte do Adriano e acaba conectando a Marielle. Por que você fez isso? Foi também uma confusão que você fez na mente? Ou tentou ludibriar aí as pessoas através disso? Não é? Porque do Adriano seria difícil você negar. Porque no caso da morte do Adriano, você teria todo o motivo. Ele seria uma peça-chave para ligar o seu filho à lavagem de dinheiro, a ligar o Queiroz, amigo seu, que o seu advogado protegia. Então, se vocês não têm culpa, vocês não foram mandantes da morte do Adriano, nem da morte da Marielle, uma coisa vocês têm que explicar. Falar dessa amizade que vocês tinham e apontar, dizer para a polícia quem vocês acham que foi. Porque o que tudo indica é que vocês conheciam essas pessoas muito bem. Era muito tempo de amizade para não saber nada. Se não eram, no mínimo, se não eram ou não foram os mandantes, no mínimo, sabem de coisas que ligam esses assassinatos. Olha, gente, vai esmagando no like. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doer em quem doer. E o Bolsonaro também teve mais um problema na sua vida, que é o seguinte: se você puder ajudar o canal Critica Brasil, o número do Pix é o mesmo número do Zap. 61983046113. Esmaga no like, compartilha, se inscreva no canal, gente. Ajude aqui a gente a crescer também. São coisas que vêm do Palácio, lá do Congresso Nacional. Randolph Rodrigues diz: oposição reúne assinaturas para abertura de CPI do MEC no Senado. Senadores de oposição ao governo Jair Bolsonaro reuniram as 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre as suspeitas de corrupção no MEC.
segundo anunciou hoje o senador Randolfo Rodrigues nas redes sociais. Segundo Randolfo, líder da oposição, a última assinatura foi do senador veneziano Vital do Rego, ou seja, ele já tem assinaturas suficientes para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todas as denúncias de corrupção que estão pairando sobre o governo Bolsonaro e especificamente sobre o Ministério da Educação, que parece que o Bolsonaro reservou o Ministério da Educação, como não investe na educação, para servir de cofre do próprio do Bolsonaro para espalhar dinheiro para pastor, dinheiro para prefeitos aliados, dinheiro para deputados aliados, como no caso do Arthur Lira. Então nós temos aí na frente uma CPI que acendeu um sinal de alerta hoje no Palácio do Planalto, que se a CPI for aberta, será muito ruim para Bolsonaro, porque aí as coisas tendem a piorar. No caso, como foi a CPI da pandemia. Se essa CPI for aberta agora, num período eleitoral, será muito ruim para o Bolsonaro. É por isso que ele está fazendo de tudo agora, através dos seus aliados no Senado, para tentar barrar a abertura de CPI. O próprio Rodrigo Pacheco parece que está sendo convencido a não dar esse aval. Ele disse que depende dele também o aval. Antes ele não falava isso, mas hoje o Rodrigo Pacheco já chamou para si essa responsabilidade de dar aval para abrir CPI. Ele diz que tem que ter um caso, tem que ter orçamento, tem que ter tudo para isso. Está dando um pouco para trás. Mas com essas assinaturas, o Bolsonaro treme na bancada, treme na cadeira e os filhos dele também. De um lado é a corrupção, a CPI, e agora as denúncias que estão sendo vazadas pela Folha de São Paulo e pelo Estadão sobre os áudios que envolviam Adriano Magalhães da Nóbrega e ligavam ele à família Bolsonaro. Mas e tem isso aqui, que a CPI ela pode investigar isso aqui, gente. Olha, criação da CPI, o escândalo de corrupção no MEC. Os primeiros escândalos foram de propina de pastores que pediam propina em ouro e em dinheiro, que a gente soube aí do pastor Gilmar Santos e o Arilton Moura, através do Milton Ribeiro, estavam dentro para colher dinheiro, pedir dinheiro, inclusive em Bíblia, batendo foto em Bíblia e fazendo campanha deles dentro da Bíblia. O outro foi os ônibus superfaturados, não é? Eram número de 3.850 ônibus, cada um que custa no máximo 270 mil, eles iam pagar 480 mil, não fosse as denúncias e a interferência do Tribunal de Contas da União. E tem a nova, que é os kits robóticas superfaturados. Kit comprados por prefeituras aliadas de Arthur Lira, kits que foram comprados de uma empresa do amigo de Arthur Lira, distribuídas em escolas do interior que não tinham nem computador nem internet, mas o kit foi vendido. Cada kit desse custa 2.280 e eles compraram cada kit por 14 mil reais. Um prejuízo de 36 milhões de reais para o Ministério da Educação. Isso é governo Bolsonaro. Isso é corrupção, de cabo a rabo. Para o bolsonarista fanático, tudo que a gente disser, tudo que a gente falar é invenção, invenção da Globo, invenção, tudo é invenção. Eles estão cegos, né? Nada é verdade. Agora, se for falar do Lula é verdade, mas do Bolsonaro não. Bolsonaro não comete erros. Coitado desse pessoal, né? Eu só lamento muita gente ainda ficar assim. Olha essa. Pastor envolvido em escândalo no MEC visitou a Câmara 90 vezes e manteve encontro com Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro. O pastor Arilton Moura, acusado de pedir propina para intermediar a liberação de verbas no Ministério da Educação, esteve pelo menos 90 vezes na Câmara entre janeiro de 2019 e março de 2022, incluindo o gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, aponta a reportagem do jornal o Globo. O pastor Arilton faltou uma sessão da Comissão de Educação do Senado em que deveria prestar esclarecimento sobre as denúncias em que estava marcado para esta quinta-feira, dia 7, ontem. Ou seja, para estar no gabinete, tinha coragem de estar no gabinete do Dudu. Os filhos do Bolsonaro tinham que estar enfiados nisso, né, pessoal? Vocês acham que eles estão ganhando sozinhos?
Você acha que os pastores estavam pedindo só para eles? Todo mundo enriquece, menos a família Bolsonaro? Por favor, vamos ser mais perspicaz, ter mais tino. Não é possível que a gente pense, a família Bolsonaro vai dar dinheiro para todo mundo e só eles vão ficar sem. Acostumados a enricar com isso. Acostumados a tirar o dinheiro, a desviar dinheiro da gasolina, da verba de gabinete, de salário, de funcionário, não vai meter a mão em coisa maior. Pelo amor de Deus, né? A Bíblia diz: sede-me fiel no muito, no pouco, no muito te colocarei. A Raquel Emídio se tornou membro do canal. Obrigado, viu, minha querida? Seja bem-vindo aqui no Critica Brasil, que fala a verdade, doer em quem doer. Senhoras e senhores, amanhã, às 4h, nós temos aqui um encontro com palestras sobre filosofia e religião, direto do Olho do Furacão comigo. Amanhã, 4h, estejam presentes. Vai ter uma palestra muito boa. Que Deus fique com todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal. Até amanhã.